Abra sua Bíblia no livro que nós estamos lendo esse mês. Quem se lembra ainda? A Epístola de Tiago. Nós estamos celebrando ao Senhor esta bênção, que é uma instrução de vida para nós, de como nos conduzirmos diante de Deus, como nos conduzirmos diante da nossa casa, da nossa família, diante da sociedade, diante dos desafios que a gente vive. De uma coisa eu posso te assegurar, você que está aqui no templo e você que está em casa, não há ninguém aqui que tenha vivido algo parecido, algo próximo, que essas pessoas que foram alvos primeiros desta escritura, desta carta, dessa epístola. Não há ninguém, por mais que seja difícil o seu desafio, por mais que seja complicado a sua situação, a sua circunstância de vida, volto a dizer, reitero, não há ninguém aqui que tenha vivido o que esse povo, que é o destinatário dessa carta, viveu nesse momento em que essa carta foi escrita, essa epístola foi escrita. Nós estamos falando de pessoas que tinham as suas casas invadidas, eram expulsos de suas casas, seus bens eram tomados, vilipendiados seus bens, suas casas eram tomadas, outras pessoas passavam a morar ali, e diante da resistência de qualquer uma delas, muitos morriam, muitos foram mortos, tão somente por um motivo, por declararem fé em Cristo, declararem que Ele é o seu Salvador, o seu Senhor. Eles padeceram com a própria vida, perderam a própria vida no sentido de serem mortos. E parte deles fugiram de Jerusalém, saíram peregrinando pela terra, e é por isso que a carta de Tiago começa dizendo às 12 tribos que andam dispersas, ou seja, povo, pessoas que fugiram com as suas famílias, com seus poucos pertences, para escapar da morte, tudo por conta de declararem fé no Senhor Jesus. Eu acho que por toda aflição que você passa ou já tenha passado, acho que nada chegou perto disso. E muitos de nós, diante da adversidade, diante da prova da fé, como cantamos agora há pouco, firme nas promessas, não consegue permanecer fiel ao Senhor, desiste diante da prova, diante da circunstância, porque, infelizmente, é algo de fundamento, é algo fundamental, quando se declara um evangelho que veio para enriquecer as pessoas, que veio para fazer com que as pessoas conseguissem uma casa própria, um carro 0 quilômetro, que fossem famosas na sociedade, e o evangelho de Jesus Cristo não veio para isso. O Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, que é o que iniciou essa obra, veio manifestar a glória de Deus, e o Evangelho leva o seu nome, Evangelho de Jesus Cristo. Ele próprio disse, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Ele mostrou para os seus discípulos que eles podiam viver sim na dependência do Senhor, que nunca iria lhes faltar nada. Quando ele enviou os 70, ele diz, não precisa levar alforje, você não precisa levar comida, você não precisa levar nada, que o Pai, que vocês estão indo em nome dEle, declarando as boas novas de salvação, vai cuidar de cada um de vocês. E eles foram e voltaram, nenhum morreu de fome. A ilustração é aquilo que a gente conhece, a alegoria da situação é o povo andando 40 anos no deserto, sem plantar e sem colher, sem ter lugar para comprar roupa, nem chinelo, nem sapato, e nem dinheiro tinham para fazer isso, mas não tinham lugar para comprar, e a Bíblia diz que eles nunca, nenhum deles padeceu de fome, a roupa não envelhecia, as alparcas e sapatos não arrebentavam, durante 40 anos, aquela textura que era fabricada a roupa, aquela textura que era fabricada os sapatos, não envelheceu, não cedeu, e um detalhe, eles usando direto. Não tinham para substituir, não tinham um segundo par, não tinham uma segunda muda de roupa. E nada de terrível lhes aconteceu, porque havia o sobrenatural de Deus presente na vida deles.
E o que eu quero compartilhar com você hoje, e sempre quando se ministra uma palavra aqui, quando vai expô-la no YouTube, se pedem o título, e eu já vou soltar o título, sempre dou depois, mas eu vou dizer o título disso que eu vou compartilhar com vocês. Estados e atitudes. O nome é Estados e Atitudes. Eu peço que você abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Versículos 13, 14, 15 e 16. São perguntas. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você pode dizer amém a palavra? Ore comigo. Senhor, nós estamos diante das Sagradas Escrituras e nós queremos, assentados à Tua mesa, meu Senhor, participarmos daquilo que o Senhor disponibiliza para cada um de nós. Por certo, só em ler este texto, muitas pessoas já estão recebendo esta palavra e o milagre de Deus já começou a acontecer quando alguém ousa ouvir a Tua palavra e misturar com a fé que está no seu coração, recebendo-a com alegria e toda a fé, toda a disposição. Com certeza, diante desta fé e desta palavra viva, é liberado, Senhor, o poder da glória, o poder do Teu trono, para fazer valer aquilo que está escrito na própria palavra, que ela não volta para o Senhor vazia, mas ela faz aquilo que apraz ao teu coração. Ou seja, a palavra do Senhor liberada vai trazer a nós algo novo, algo do céu, uma novidade de Deus. Pai, orando, eu já quero declarar, meu Senhor, que esta palavra vai trazer, já está trazendo, e algumas pessoas já estão sendo tocadas pelo teu poder, porque esta palavra é viva e ela é eficaz, e se ela é eficaz, ela faz aquilo para o qual ela foi enviada. Por isso nós recebemos a tua palavra com alegria e prazer no nosso coração. Quem confirma, diga amém. Nós somos muito movidos por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós sentimos. Um exemplo, uma pessoa que vive cativa de atualizar-se de informações, de notícias, todo dia, repórter. Você conhece pessoa assim, que gosta de repórter de manhã, de tarde, de noite, repórter, internet, repórter, quer ver novidade. Ela fica sobressaltada, sua mente fica possuída por aquilo que dizem estar acontecendo. E a gente já aprendeu que nem tudo que dizem que está acontecendo, o que aconteceu, são verdades absolutas. Que na verdade vivemos um momento em que as pessoas são joguetes daqueles que querem informar. Então elas informam coisas que querem para manipular as pessoas que sabem que estão ouvindo. Por exemplo, quando da pandemia, foi um transtorno para muita gente, foi um desespero de causa. Mostrou-se na TV, mostrou-se no YouTube, gente desmaiando em rua, morrendo e etc, sob a alegação de ser o problema da Covid. E na verdade depois soube que não era nada daquilo, que era pura encenação, que eram outras coisas que aconteciam em outro momento, enfim. Mas criou-se um desespero. Durante a catástrofe aqui em Friburgo de 2011, foi assim, 2011, disseram que uma represa no alto da Caledônia havia se rompido e que ia inundar toda a cidade. Até a polícia fugiu, foi com um carro para o morro, para não morrer.
né? Então foi um desespero de gente atropelando gente, um desespero de caos. Aqui em Olaria eu soube que a gente subiu a Uruguaiana, nunca subiu tão rápido. Saía até fumaça, as pessoas estavam subindo, de tão rápido que subiam. Por quê? Porque alguém disse que uma represa que nunca existiu, estourou e ia inundar toda a cidade. Haja água para inundar toda essa cidade. A gente sabe, não estamos brincando com o sentimento que muitas pessoas perderam a sua vida. Nós perdemos pessoas muito próximas aqui na igreja, pessoas familiares que morreram, mas eu não estou me atendo às pessoas que morreram, eu estou me atendo ao surto do susto causado pelas informações que apareceram. Então, sim, nós podemos em algum momento manifestar coisas que não estão presentes em nossa vida, que não são inerentes ao nosso momento, à nossa existência, por conta de um surto, de um susto, de uma notícia desesperada. Por exemplo, agora começaram a noticiar hoje que a Rússia está prestes a começar uma guerra nuclear. E já está todo mundo passando no zap. Eu estava hoje com tanta coisa para fazer ontem, que eu não tenho tempo para ficar prestando atenção nessas coisas, mas quando eu vi isso, eu falei assim, poxa vida, tá, beleza, tudo bem então, que acabe logo, se é para acabar, então que acabe logo com tudo, não é verdade? Mas de uma coisa eu sei e eu vou asseverar a você, ninguém consegue apertar botão algum, ninguém consegue liberar uma voz de comando em lugar algum, sem que haja permissão do meu Senhor e do teu Senhor. Ninguém consegue, porque Ele é a autoridade máxima sempre. Ele é o Todo-Poderoso, é o Senhor da Glória, Ele é o Majestoso, aleluias, e a nossa vida está na mão dEle, simples assim. Isso não quer dizer que eu não vá fazer o que compete a mim, o que convém a mim. Não quer dizer que você também não vá fazer aquilo que compete a você. Ao contrário, se a gente entende a nossa circunstância de vida, o nosso estado de vida, quer seja temporal, por um momento, ou que já perdura muito tempo, e a gente sabe o que tem que fazer, nós temos que nos levantar do nosso ocaso, da nossa paralisação, e irmos à luta. Só que, dependendo de como nós estivermos com os nossos sentimentos, como estiver a nossa mente em relação ao que nós estamos vivendo, isso então vai liberar condição para agirmos ou para nos paralisarmos. Eu tenho um testemunho meu, que um dia sofri uma certa dificuldade em uma área da minha vida, eu sabia o que tinha que fazer, eu sabia como eu tinha que agir, mas diante da circunstância, simplesmente eu não suportava mais ter que fazer aquilo que já há muito tempo eu havia feito e que agora eu teria que começar tudo de novo, por conta de algo que aconteceu no meu trabalho, na minha vida financeira, e que durante muitos anos viajei de madrugada. Eu estou falando que seja para ninguém ficar, será que ele adulterou? Então já estou falando de uma vez. Eu trabalhei durante 12 anos viajando para São Paulo, toda semana, quase toda semana, noite e dia, e por conta de uma dificuldade financeira, depois de ter parado por 8 anos de viajar, eu fui obrigado a voltar a viajar. Mas fiquei 2 meses parado, tentando resolver por aqui, sabendo que tinha que voltar a viajar e fazer de novo o circuito de trabalho de novo. E uma pessoa foi colocada diante de mim durante 2 meses falando, você não sabe que você tem que viajar? Você não sabe que você tem que ir? Eu vou, já estou indo, você tem que ir. Vamos trabalhar, vamos. E eu fiquei 2 meses confabulando comigo mesmo. Tal era o choque que eu estava sentindo por tudo aquilo que, depois de uma situação tranquila, de novo vira uma situação daquela, enfim, que não era tão deplorável assim, mas eu precisava reagir. Enfim, contei para você, não com tanta minúcia, para você não pecar contra mim. Então, e eu tive que fazer, viajei de novo mais 4 anos. Mais 4 anos eu tive que fazer aquilo tudo de novo, Ivo. Foi fácil? Não foi não, mas eu tive que fazer. Eu sabia que tinha que fazer, mas fiquei dando tempo ao tempo,
por conta do enfado de pensar naquelas noites de viagem perdida de novo, quer dizer, noite de sono perdido por conta do trabalho. E fiz de novo durante 4 anos, dessa vez não dirigindo, dessa vez não de carro, mas dessa vez de ônibus da 1001, que era o que eu podia fazer naquele momento, porque também não tinha carro para fazer aquele trajeto que eu já tinha feito há muito tempo. E valeu a pena. Deus teve misericórdia de mim, deu tudo certo. Mas sempre orava antes de sair. Aportava lá, chegava lá na rodoviária, quase todo mundo dormindo, estava lá com os olhos cheios de cristalzinhos, na verdade, 6 e pouco da manhã ainda, nada, só ia abrir o que eu tinha que fazer a partir das 8 horas, e orava, pedia misericórdia a Deus. Por quê? Porque existem coisas que eu tenho que fazer, e aquilo que eu tenho que fazer tem que estar misturado com a fé, com a presença do sobrenatural na nossa vida, e acreditar que a coisa vai funcionar. E para desespero de causa, a primeira pessoa que eu fui interagir, já tinha 8 anos que eu não aparecia lá, ele não se lembrava mais de mim, ele disse, não vendo para você eu não lembro de você, não negocio com você há muito tempo, não vendo para você não. E aquilo para mim foi um tiro no pé. Foi no pé, mas não na cabeça. A minha cabeça continuava inteira. Eu falei, não vai me vender não? Não tem problema não. No próximo eu vou conseguir. E consegui no próximo. Eu disse, no próximo vou conseguir. Consegui no próximo. E no próximo vou conseguir. Consegui no próximo. Fui conseguindo. Mas aquela primeira porta se manteve fechada. Depois quis até abrir. Eu falei, agora eu não preciso mais dessa porta. Pode continuar fechada para mim, porque eu não te quero mais porta aberta. Porque o que eu queria eu já consegui. Então, se eu parasse diante daquele infortúnio, diante daquela coisa oposta ao que eu precisava, eu teria desistido. E por que não dizer a você que isso é tão comum acontecer na vida das pessoas, nas várias áreas que nós somos submetidos a viver? Você que está em casa agora, você que vai acessar esse link dessa pregação, desse culto em algum momento, por que não dizer que eu estou aqui retratando um pouquinho da sua vida? Mas o que fazer? Contar com o sobrenatural de Deus sempre. Por exemplo, se um anjo desce aqui agora e começa a tocar um teclado bem suave, baixinho, não é tão bom e agradável? Sim ou não? Opa, cadê o anjo? Será que vai descer? O anjo chegou. Então, por que não dizer daquilo que você precisa e daquilo que você acha que está faltando na sua vida, ou que não está tão faltando assim, mas se acontecesse seria tão bom? Por que não dizer de circunstâncias que a gente vive, que elas são inesperadas na nossa vida, e a gente, como Jó, diríamos, o que eu receava me veio, e o que eu tinha medo me aconteceu. Jó, um homem de caráter íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, tinha na sua mente um receio. E já que é ele quem fala isso, ele tinha um receio que algum dia tudo aquilo que estava dando tão certo pudesse não dar tão certo. Mas existe uma coisa na história desse homem que me é extraordinário. A gente pode apontar na vida de Jó essa falha. Ele tinha receio de que algo pudesse acontecer, como aconteceu, e muito pior do que ele tinha receio. Só que não está escrito, mas o que o texto nos mostra, a história de Jó nos mostra, é que ele se preparou para esse dia. Ele não ficou cativo desse receio. Você vai entender que é verdade o que estou falando, você já compreendeu que é verdade. Ele não se deixou dominar por esta ameaça de crise, por esse transtorno que pudesse chegar. Ele foi se fortalecendo, ele foi se fortalecendo em Deus, ele mergulhou no Senhor, ele foi conhecendo mais a Deus, e na hora que a adversidade chegou, ele estava preparado para vencer aquela batalha. E é assim que Deus faz comigo, é assim que Deus faz com você. Ele vai nos preparando, ele vai nos aprontando, ele vai nos adestrando, ele vai nos treinando, para que quando uma luta grande chegar, a gente vença essa luta grande por conta de outras tão pequenas lutas que nós já vencemos.
Então as lutas, as batalhas da vida, elas não são para ser rejeitadas. Elas não são para ser excomungadas, eu te rejeito, sai. Não, isso é uma luta que o Senhor permitiu na minha vida, e a gente compreende que foi o Senhor que permitiu, e a gente entende pela palavra que Ele não permite sem estar presente. Ele permite a luta para provar a nossa fé, não para Ele saber da nossa fé, porque Ele já sabe, mas para nós sabermos da nossa fé, porque nós não sabemos e precisamos saber. Ele permite, mas Ele não sai de perto. Deus está presente, Deus está junto. Oh, aleluia! E a presença dEle é a garantia de que nós vamos passar no teste e que vamos sair dele mais fortalecido. Mas como? Estar atento a essas coisas, esses episódios que acontecem na nossa vida, e a gente ter o controle do Espírito em nós, para a gente ter equilíbrio de sentimento, equilíbrio em todas as áreas, no nosso intelecto, no nosso pensamento. Dizem que a nossa mente está turbada, não é verdade? Por conta da pressão do dia, e a Bíblia fala do dia mau, do dia em que parece que tudo nos cerca, e parece que nada vai dar certo, e que a gente não vai vencer aquele dia que a gente começa a sentir impulsos nervosos no corpo, diferentes, coisa que a gente nunca sentiu, e a gente fica numa linguagem popular cabreiro, não é verdade? Oh, será que eu vou morrer? Eu estou sentindo algo esquisito no peito, não é verdade? Tá uma dor aqui, e depois você vai ver que era apenas uma dor muscular, ou algo produzido pelo seu sistema nervoso que descarregou, trouxe uma carga no corpo, e aquilo tocou na musculatura do corpo e se contraiu por conta daquela surpresa, daquela pressão que você estava vivendo, e daqui a pouco tudo aquilo passa, mas o desespero esteve presente. E é nessa hora de desespero, que não tem basicamente muito fundamento, na maioria não tem, que muitas pessoas se desesperam e perdem o equilíbrio, porque acham que nada mais vai dar certo. Eu dou graças a Deus, por quê? Porque a Bíblia, no seu contexto, não só no texto que eu li com vocês, ela tem para nós um receituário de equilíbrio. E quando faltar ao meu intelecto, à minha mente, viver esse receituário que Deus dá, a Bíblia diz que tem um ser chamado Espírito Santo, que é uma pessoa, que habita a vida daquele que reconheceu a Cristo como Salvador, que está dentro de nós, e a Bíblia diz que um dos frutos, um dos resultados, uma das consequências desse Espírito estar dentro de nós, é que ele gera em nós equilíbrio. Trazido não por conta das circunstâncias da nossa vida, mas trazido por conta da presença de Deus dentro de nós. Ele gera em nós isso, para a gente vencer qualquer adversidade, sem perder a calma, sem perder o equilíbrio. Já viu que as pessoas, quando se desesperam, elas começam a gritar, e quem grita diante das outras pessoas, desespera as outras pessoas, é um efeito dominó, que aquilo vai desesperando todo mundo, não é verdade? E daqui a pouco, quando você chega para entender a razão daquilo, não existia nenhuma razão para aquilo tudo. Mas é por isso que você trouxe esse banzé todo, e não havia tanta necessidade daquilo tudo. Mas eu e você sabemos que existem fatos reais, coisas que realmente produzem em nós. Eu não vou falar de endorfina nem de nada disso não, porque eu erraria, mas traz descargas no nosso corpo, que são às vezes defesa do nosso próprio organismo, mas que entra em colapso, e a nossa mente também entra em colapso. Mas eu dou graças a Deus pelo texto que eu li com você, que a Bíblia traz um receituário para mim, para você, de como nos portarmos em algumas circunstâncias e situações que a gente possa viver. Exemplo, Tiago capítulo 5, versículo 13, é onde eu leio com você. E ele pergunta: está alguém entre vós? Então, quando fala entre vós, pressupõe um grupo de pessoas, pressupõe uma comunidade. No caso em apreço, pressupõe
pessoas que estavam fugindo da morte, pessoas que estavam correndo para não morrer, pessoas que pegaram filho, filha ao colo ou à mão e arrastaram de casa o que podiam arrastar e partiram, vazaram. E aí vem o Tiago para essas pessoas, que parece uma ironia. Ele pergunta para essas pessoas: está alguém entre vós aflito? Quando Tiago pergunta na palavra, está alguém entre vós aflito? Ele está dizendo, ele traz consigo, vocês não precisariam estar. Se vocês estivessem conscientes desse relacionamento com o vosso Senhor, mesmo diante dessa aflição que vocês estão vivendo, vocês não precisavam estar aflitos, porque vocês poderiam ter segurança nele. Mas se porventura a vossa tribulação, a prova da vossa fé extrapolou a maneira de vocês crerem e ficaram aflitos, desesperados, eu tenho uma receita para vocês, para resolver o problema da aflição de vocês. Ah, não, a gente vai resolver o problema da nossa aflição, nos armando, nos voltando contra aqueles que querem nos destruir, matar ele, a gente acaba com a raça deles, a gente fica tranquilo. Não é isso. Porque a gente não vai conseguir resolver o problema do mundo, nem todo o nosso problema no mundo. Jesus disse isso, escute, está em Mateus 6. Ele disse, vocês com todos os vossos cuidados não podem acrescentar um côvado à vossa estatura. Sabe o que Jesus está dizendo? Tem problemas na vida de vocês que vocês não conseguem resolver sozinhos. E vocês precisam da minha presença na vida de vocês. Permita-me, eu tenho pouco cabelo, tem mais que o Ivo ainda, mas se não arrancaria aqui, como é que pode uma pessoa abandonar, deixar o Senhor? Como é que pode deixarmos de crer nele, se ele é a nossa segurança, se ele é a nossa força, se ele é aquele que nos sustenta? Lemos o livro de Hebreus, e o livro de Hebreus tem uma palavra que diz, com ousadia ou com ousadia, digamos todos, ele é o nosso ajudador, Deus é o nosso ajudador. É preciso ter ousadia para dizer isso. Por quê? Porque o mundo confabula contra isso. E Tiago diz, está entre vós alguém aflito, padecendo infortúnio? Eu tenho até aqui a palavra do grego, mas totalmente dispensável. Quando ele fala de aflição, ele está falando de circunstâncias aflitivas, momentos em que você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para um lado, olha para o outro, e você não vê saída para aquilo que você está vivendo. Eu sei que nem todo mundo aqui é jovenzinho assim, embora o meu irmão pastor trouxe injúria sobre o Caleb, dizendo que é o pessoal idoso, e falou de 57 anos para me afrontar, porque eu tenho 58, embora não pareça. Alguém disse, parece que tem 70. E é o pessoal da maturidade, mas é porque ele está com 50, quis nos injuriar. Mas falando para um público, para irmãos que estão aqui, que não tem uma idade média, bem regulada, por que não dizer que você já viveu uma circunstância na sua vida, que você se sentiu tão encurralado por aquilo que você estava vivendo, que aparentemente não havia escape, saída para aquilo. Como diz os grandes pregadores, eu só tenho 1,69 m, portanto não sou grande. Esse que vos fala já viveu, eu já vivi isso. Quando meu filho Estevão, que tem 29 anos, ainda não casou, não me deu neto, ele era de colo, eu vivi uma situação terrível, terrível. Morava numa casa que tinha um corredor que dava para a sala, e entre a sala e a cozinha, eu ia da cozinha à sala, eu me lembro disso. Eu ia da cozinha à sala, da sala à cozinha, e a minha pergunta, Ivo, enquanto segurava o meu filhinho, era, meu Deus, e agora? O que eu faço? O que eu faço para resolver isso? Não havia ajuda de ninguém, ao contrário.
Foi uma pessoa lá me visitar, um saudoso irmão, foi me visitar. Eu falei, poxa vida, um irmão veio me visitar, vai ser um alento para mim. Irmão, ele estava com a pá na mão e cal dentro da pá. Ele levou uma pá de cal, não literalmente falando, porque no meio da sua visita, que eu pensava que ia me acalentar, ele disse, você deu muita bobeira, comigo jamais aconteceria isso. E eu fui me sentindo pior, a ponto de quando essa pessoa saiu, eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim e pensei, você está pensando, e disse, você está pensando o que eu estou pensando? Ela disse, e você está pensando o que eu estou pensando? Eu falei, eu estou pensando em Jó. Ela falou, também eu estou pensando. Sabe aquela hora que você até espera que alguém vai trazer alento para você, mas que mingua toda ajuda? Aí você diz assim, todo mundo terrível, ninguém me ama. Não, você fez a leitura errada. É a hora que Deus permitiu para você se lançar nele, para você crer nele de todo o coração. É a hora de você falar o que diz o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quem sabe está acontecendo com você agora, aqui com alguém aqui agora, em alguma circunstância da vida. E você já vai lá assinando o papel dizendo, não tem mais jeito. Quando nós ousamos crer em Deus, não existe falta de solução para nenhuma circunstância aflitiva. Só que tem um detalhe, sabe aonde ela começa a ter a solução? Aqui. Aí. O seu corpo vai funcionar exatamente como tiver a sua mente. Então, nesse estado de aflição, que pode ser temporal ou permanente por um espaço longo de tempo, a saída que a Bíblia dá e a orientação que Deus dá pela palavra para você vencer, para eu vencer, para nós vencermos é: está alguém entre vós aflito? Ore. Foi isso que Ana fez. Ana foi ao templo, está em 1 Samuel capítulo 1, depois o 2. Ela foi ao templo e ela disse, eu estou aflita de alma, perturbada de alma, aflita de espírito, enfim. Porque a carga emocional dela e a circunstância da vida dela massacrava ela. E ela tentou ajuda ao marido e ele não fez nada. Talvez ela tenha tentado resolver conversando com Penina. Não resolveu nada. E ela, por um relampejo de sanidade espiritual, ela foi ao templo e ela derramou o seu coração diante de Deus. Ela já tinha dito para o marido, não tinha solução. Ele poderia abrandar, mas ele não se moveu. Ao contrário, ele a afronta. Existem palavras que às vezes uma pessoa libera sobre a égide, o pensamento, a intenção de abrandar a dor de alguém, mas só piora. Ele diz para Ana, sua mulher, eu sou para você melhor que 10 filhos. Mas ela queria um só, ela não queria 10. E o Eucana diz, eu sou melhor para você do que 10. Eu não sou melhor do que 10 filhos, como que se um marido substituísse. É porque as pessoas costumam fazer joguetes. Os pais costumam fazer isso com os filhos. Já que eu não posso te dar atenção, eu te dou um smartphone. Já que eu não posso te dar atenção, eu te dou um presente. No dia de Natal, no seu aniversário, eu te levo para almoçar. Já que eu não tenho a competência de estar presente na sua vida, eu te dou alguma coisa que vai substituir isso. Mas existem coisas da nossa vida que fomos criados que nada substitui. Só aquilo vai com certeza encaixar na nossa necessidade.
E as pessoas são treinadas a trazer elementos que substituem a dor de alguém. E a Ana descobriu que nada, nem o seu marido, que se considerava um bom marido, para valer por 10 filhos, ele devia se achar muito bom, não é verdade? Já pensou uma pessoa massacrada ter alguém ao seu lado se achando tão bom assim? Não tem nada de ruim em ter pessoas boas perto da gente, mas quando a gente está vivendo a nossa crise e a pessoa que a gente espera o acalento asseverar as suas qualidades em detrimento às nossas limitações, aquilo não ajuda em nada, só piora. Está entendendo por que a lei de Cristo é chorar com os que choram? Porque quando tem alguém chorando não é para você rir. Está entendendo por que a lei de Cristo é alegrar-se com os que se alegram? Porque quando tem alguém alegre não é para você chorar, não é para levar tristeza para ele. E chorar com os que choram não é apenas ir num funeral e chorar, é sentir a dor daquele que está chorando, a razão pela qual ele está chorando. É estar debaixo da dor dele e conviver com aquela dor, pelo menos por um espaço de tempo. Alegrar-se com os que se alegram é ver o pastor Enéas que conseguiu comprar o seu apartamento, ainda que parcialmente financiado, e daqui a pouco vai casar, e você se motivar, falar, que alegria. Aí o irmão ouve ele contar que comprou apartamento e juntou para dar entrada, e agora vai pagar as prestações durante X anos, e aí você aí ouve e fala assim, eu mesmo trabalho há tantos anos e não consegui juntar uma miséria de um dinheiro para comprar uma desgraça de uma casa. O que a Bíblia está dizendo é que é para você se livrar daquilo e participar da alegria dele, celebrar a alegria dele. Aleluia! Mas quantos de nós não conseguem fazer isso? E a Bíblia então está dizendo, a não ser o presbítero Eduardo, que tinha muito motivo para se alegrar, não é verdade? É brincadeira, tá? Está entre vós alguém aflito? O que um aflito faz? O que um aflito dentro de casa faz? O que uma mulher aflita na cozinha faz? O que ela diz para o marido? Não vem não, não vem não, te joga isso em cima. O que um aflito faz no trânsito? Responde para mim. O que um aflito faz no trânsito? O que um aflito faz no trabalho? A Bíblia está dizendo que você está aflito. Então você vai resolver o problema da sua aflição, não gritando, não tirando a roupa e saindo nu aí pela rua. Você vai resolver o problema da sua aflição diante do altar de Deus, orando. Tem respaldo em toda a Bíblia. Deixa eu ser repetitivo a você. Filipenses 4, versículo 6. Não estejais inquietos, lê-se aflito por coisa alguma. Antes que a aflição domine você, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Ou seja, escute, você está orando, você tem uma necessidade premente, você está orando, pedindo a Deus socorro, e você não termina a oração sem dizer, obrigado, porque eu sei que o teu socorro já está chegando para me livrar desta aflição. E aí vem mesmo o bálsamo de Deus. E aí a Bíblia diz no versículo 7 do capítulo 4 de Filipenses, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, o vizinho está olhando, sabe que você está vivendo uma aflição, ele está esperando que você dê murro na porta, arrebente janela, quebre vidro, xingue o papagaio, cuspa na pulga, ele está esperando que você faça uma desgraça, e aí você sai da oração e começa a dar glória ao nome do Senhor. E aí ele vai falar, o que é isso? Como é que pode? Isso está acontecendo com ele, ele está reagindo dessa forma. Paz que excede
todo entendimento, que vai além do entendimento natural. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Já imaginou o seu sentimento guardado em Cristo Jesus? Já imaginou você, marido, esposo, como eu sou, os nossos sentimentos guardados em Cristo Jesus? Já imaginou que mulher feliz ao lado de um marido que guarda os seus sentimentos em Cristo Jesus? Que marido feliz ao lado de uma mulher que guarda os seus sentimentos em Cristo Jesus? Como precisamos disso, não é não? Já pensou que filhos felizes diante de pais que guardam os seus sentimentos em Cristo Jesus? Que pais felizes diante de filhos que igualmente procedem dessa forma. Mas ao contrário disso, a gente vê uma geração desesperada. E ao invés de esperar em equilíbrio, parece que em algum momento existe uma tendência em algumas pessoas buscar levar seu desespero, a gente desesperada, para fazer uma guerra. As guerras, elas começam exatamente aí. Quando não encontra alguém nesse viés de relacionamento com equilíbrio e com a paz de Deus. Dou graças a Deus, porque estou olhando para pessoas que têm a paz de Deus. Eu vou repetir, segunda chance, estou olhando para pessoas que têm a paz de Deus. Quem pode levantar a mão da glória a Deus? Então, se você não tem, profetiza que vai ter. Ele diz, está alguém aflito? O que você faz quando está aflito? O que a Bíblia está te ensinando e me ensinando é, você não vai fazer mais isso que você faz quando fica aflito. A partir de agora, você vai passar a orar. E a aflição vai passar. Não tem aquelas histórias que a gente aprendeu em casa com a família? Ah, está vivendo isso? Só para que passa. Não sei que ela faz isso que passa. Não é verdade? A ironia dos conselhos. A Bíblia não traz ironia para mim nem para você. Está com aflição? Ora. Ora, porque você vai depositar essa ansiedade diante do altar de Deus e você vai sair desta oração aliviado desse jugo, dessa pressão, dessa opressão, porque Jesus já pegou o seu problema em suas mãos e Ele vai te ajudar. Vinde a mim, diz Ele, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Que é sobrecarga? Um peso demasiado, maior do que eu possa carregar. Vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aliviarei. Primeira coisa que a gente precisa diante da dor é um bom alívio, para a gente poder dar uma boa respirada e partir para resolver o assunto, sim ou não? Estenda as suas mãos à frente. Com a autoridade da palavra que eu estou compartilhando, eu profetizo sobre a sua vida o alívio de Deus, o alívio que tira o seu desespero, o alívio que cessa essa aflição aguda e te dá condições de raciocinar em Deus. Aleluia, oh glória, oh glória. Eu profetizo, se você tem falta de sabedoria para vencer essa sua aflição, peça a Deus que te dá liberalmente. Ele vai te encher de sabedoria, que são estratégias divinas, não humanas. Estratégias divinas para que você possa sobrepujar, ir além dessa circunstância que te aflige, para você ter paz para resolver aquilo que precisa resolver. Quem recebe esta palavra, diga glória a Deus. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. O que tem a ver no sentido bíblico esse estar contente e cantar louvores? Perceba, ele acabou de dizer, está entre vós alguém aflito? Ele diz, ora, vai orar. Agora ele diz, está alguém contente? É uma circunstância, é um estado diferente da aflição. Então, para quem está aflito, ele diz, vai orar, que vai resolver. Mas para quem está contente, ele diz, cante louvores. Para quem tem circunstâncias favoráveis, cante louvores. A Bíblia não está dizendo, conta para a vizinhança.
A Bíblia não está dizendo coloque no WhatsApp. Vai no seu Facebook, seu anta, e conta para todo mundo. Faz foto daquilo que você não deveria pôr no Facebook. Seu anta, eu repito. Coloque coisas particulares da sua família, sim, encha aquilo de foto, de coisa particular da sua vida, para todo mundo saber. Não é isso que a Bíblia diz. A mesma Bíblia que diz, se você está aflito, vai diante do Senhor e ora. Diz para o contente, está contente? Vai diante do Senhor e canta louvores para Ele. Por quê? Porque ao contrário da aflição que promove desespero de causa e traz o terror e sufoca a pessoa, pressiona a pessoa e diz você não é nada, você está perdido, você está arrebentado. As situações favoráveis promovem o contrário. Consegui uma promoção no meu trabalho. Agora eu estou ganhando um excelente salário. Agora eu sou chefe. Agora eu cresci. E essa tendência de circunstância favorável para alguns desequilibrados, eu repito, desequilibrados, ao invés de levá-lo a ter a consciência de que ele fez a sua parte, mas que Deus o ajudou, ele pode ser conduzido à soberba. Por que a Bíblia manda o aflito orar? Porque a solução está em Deus e depois quando resolver ele vai saber que veio de Deus. Por que a Bíblia manda o que está feliz, o que está contente cantar louvores? Para que ele volte ao Senhor cantando louvores e dizendo para Deus, eu estou contente porque é o Senhor que me alegra. Eu estou feliz porque o Senhor é a causa da minha felicidade. É retribuir ao Senhor, é dar ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tem na Bíblia? Eu conto um exemplo bíblico que retrata essas duas circunstâncias. Escute. 10 leprosos prestes a morrer. Eles estão felizes, tem 10 covas esperando a gente. É assim que eles estão? Não, eles estão aflitos. Não existe ciência médica que resolva o nosso caso. Vamos morrer. O corpo começa a se definhar, a perder pedaço dos membros do corpo, porque era assim que asseverava a lepra naquela época. Beiço caindo, lábio caindo, perdendo o dedo. Sim, é exatamente assim. Deformação, deploração, afastamento da família. Não estavam alegres, estavam vivendo aflição. Evangelista Sérgio. Mas daqui a pouco, eles veem ao longe Jesus, eles gritam, Jesus, tenha misericórdia de nós. E Jesus diz, vá ao sacerdote, se mostra a ele, eu ofereço o que Moisés mandou na lei. E a Bíblia diz que eles, indo, ficaram curados. Porém, o texto diz, um voltou. E a Bíblia diz que ele volta, ele se lança aos pés de Cristo, se joga. Glória a Deus. A ponto de Cristo dizer, não foram 10 os curados, eu encontrei 10 aflitos, eu solucionei a aflição dos 10, só esse aqui voltou para dar glória a Deus. Ele voltou, ele foi com aflição, voltou com alegria, dando glória ao nome do Senhor. Escute, só ele ouviu da boca de Jesus e nenhum outro mais. Os 9 foram embora curados, voltaram para o sacerdote, para suas famílias, mas aquele ouviu da boca de Jesus, vai em paz, a tua fé te salvou. Os outros 9 foram curados da lepra do corpo, mas aquele que voltou para dar glória a Deus foi curado da lepra do espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Então quando você recebe uma bênção, você canta louvores, você está dando a Deus a glória devida e dizendo, foi Ele, foi por causa dEle, foi a mão dEle, foi a presença dEle, por isso eu o louvo. Por isso que o Salmo 100 diz, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra.
Por que todos os moradores? Porque o Senhor está pronto para abençoar todos os moradores da terra. Porque todos os moradores da terra não recebem, porque nem todos os moradores da terra consideram ao Senhor Jesus como Ele é. Se enchem de vaidade. Não é verdade? Desculpe, uma simulação nessa época. Ô fulano, vote em mim. Faz aquela cara de triste, eu preciso do seu voto. Depois que é eleito, ô fulano, eu votei em você. Quem é você? Eu te afirmo e reafirmo, Deus não se esquece de você. Deus não se esquece de você. Não se esquece mesmo. Está alguém entre vós doente? Doença física. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, sobre o enfermo, ungindo-o com azeite. Em Marcos 6,3, eu vou repetir, Marcos 6,3, a Bíblia diz que os discípulos expulsaram demônios e curavam os enfermos ungindo com azeite. Marcos 6,3. E a Bíblia diz: orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Fazer isso sobre os enfermos. E aí ele diz, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se tiver ou se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Um breve particular para a gente orar, porque dentro desse contexto se entendia, e era uma realidade, não que todas as enfermidades físicas são reações ao pecado que a pessoa comete, mas nós temos na Bíblia Sagrada exemplo de pessoas que estavam enfermas por conta do pecado que haviam cometido. Eu dou um exemplo clássico para vocês, enquanto o instrumento aqui abaixa só um pouquinho, já falo sobre ele, mas deixa eu falar só um pouquinho essa oração da fé que cura o doente, que o levanta, ungindo com azeite. A unção do azeite, que é uma recomendação bíblica, não é para quem está ungindo, é para quem está recebendo a unção. Ela é não um ponto de contato, igual alguém põe a mão no coração como ponto de contato. Não existe misticismo, mas é um preceito bíblico para se fazer, para despertar na vida daquele que está enfermo uma reação de crença, de fé, que algo sobrenatural vai acontecer. Quando você vê Deus dizendo pela boca de Isaías que o Ezequias estava sendo curado e Deus lhe daria 15 anos a mais, você fica assim, pô, que legal. Mas aí o profeta diz, faz uma pasta de figo e coloca sobre a ferida. Mas se Deus já tinha dito que estava curado, para que colocar pasta de figo? Quando você estiver com Jesus, você pergunta para ele. Tá bom? Certo é que ele colocou a pasta de figos, que era a demonstração física da fé, e ele realmente teve mais 15 anos de vida. Então a unção com óleo, eu vou dizer nas minhas palavras, é um artifício divino para haver interação de fé, para provocar, desencadear na vida daquele que está recebendo a oração, fé para ser curado. Porque na maioria dos casos, a pessoa que precisa da cura precisa crer de todo o seu coração. E não basta dizer eu creio, tem que verdadeiramente crer. E a palavra diz que a oração da fé curará o enfermo e o Senhor o levantará. Agora olhe só. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O que a Bíblia está colocando aqui, a causa de determinadas enfermidades é o pecado. Se você curar a pessoa, mas o pecado continuar, a enfermidade volta.
Por isso que a Bíblia diz: se houver cometido pecados nesse ato, ser-lhe-ão perdoados, porque aquele que está recebendo a oração está crendo de todo o seu coração que o efeito do seu pecado vai ser neutralizado pelo poder de Deus. E a partir do momento que ele crê nisso, o Senhor o perdoa do pecado que ele cometeu, extingue a causa e o liberta daquela opressão que causou a enfermidade. Quem entendeu? Eu sei que não é difícil de entender, talvez eu que não saiba explicar. Mas a Bíblia diz, está em João 5, que o Senhor encontra uma pessoa no poço de Betesda, ou no tanque de Betesda, e ele estava esperando o movimento das águas para ser curado e não conseguia chegar, porque só um que era curado quando as águas eram movimentadas. E Jesus aparece, ele está num dos alpendres do tanque, e Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Ele diz: como? Querer eu quero, mas como? Se na hora que a água é movida, ninguém me leva. E quando eu chego lá, alguém já chegou primeiro do que eu. Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. E ele pegou a sua cama, que era padiola, enrolou, jogou no ombro e saiu curado. Mas ele não conhecia Jesus, e a Bíblia diz que Jesus o encontra de novo no templo e diz para ele: não tornes a pecar, para que não te suceda coisa pior. Olha só a expressão, não tornes a pecar, significa que ele já tinha pecado. Para que não te suceda coisa pior, Jesus está dizendo: aquela sua enfermidade foi por conta do pecado que você cometeu. Eu não estou dizendo que toda enfermidade é por conta de pecado, mas se a gente quiser conversar sobre isso, a gente vai encontrar na Bíblia que a enfermidade e a doença no corpo veio do pecado lá de Adão, quando eles transgrediram. Ninguém matava ninguém, mas depois do pecado, Caim matou Abel. Por quê? Não somente trouxe problemas físicos, mas problemas emocionais, psíquicos. O pecado causa isso. Mas quando alguém se rende ao Salvador Jesus, a força do pecado é detida. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que cheirava continua cheirando, mas perfume. É ou não é verdade? Sim ou não? Porque a sua vida é mudada. Tem um cântico do tempo das minhas irmãs, que são todas mais velhas que eu, que diz assim: desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim e salva a ti também. Agora sou feliz, agora vivo bem. Com Jesus e mais ninguém. Fica de pé. A minha alma está cheia. A minha alma tem o gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino de vitória. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino de vitória. Eu vou cantar no céu. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu